Olá, nono ano! Beleza? Tio Então chegando para mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre clima e também a vegetação do continente europeu e também asiático. Portanto, uma atenção muito grande, porque nós iremos falar sobre os domínios polares, né? E diferentes formas de formações vegetais e climáticas existentes nessa região. Como de hábito, irei projetar aqui no nosso data showzinho o nosso livro didático e irei fazer as inserções ao decorrer da nossa aula. Beleza? Fica comigo, me dá 2 segundinhos, pega o módulo de vocês, o positivo, e vamos acompanhar mais uma aula aqui comigo. Um abraço forte, vamos lá! Beleza, galera? Projeção aqui na tela, show de bola. Espero que fique tranquilo aí para vocês, estejam para ver direitinho. Eu só vou dar um zoom para melhorar a nossa visualização aqui da projeção. E nós vamos então dialogando, certo? Vamos dialogando, vamos fazer com que nossa aula seja bastante bem aproveitada. Bem, produtiva, melhor dizendo. Clima e vegetação. O que é que eu preciso saber aqui? A gente vai falar sobre as várias formas de vegetação existentes aí na Europa, na Ásia e também na Oceania. Beleza? Então, o livro ele traz aqui uma relação falando do extremo meridional da Nova Zelândia, na Oceania, aos pontos extremos do norte da Península do Tamir, na parte asiática da Rússia, ou Cabo do Norte, na Noruega. Existem muitos domínios morfoclimáticos e é com isso que a gente vai começar então a se ligar. Muito importante relembrar aqui as zonas térmicas da Terra. Quando eu botar a projeção aqui do globo, eu vou poder falar direitinho sobre isso. Essa atividade vai ser feita junto com o material de apoio, viu, gente? Então, na página 1 do material de apoio de vocês, aqui ó, você vai poder fazer essa atividade e cartografar. Vamos lá então. Bem, vamos falar sobre os domínios tropicais e desérticos. Antes, deixa eu ver se eu acho aqui, mais precisamente. Pronto, aqui eu consigo já. Vou pegar aqui essa imagem. Acho que essa imagem aqui facilita muito para nós, né? Eu tenho aqui o Trópico de Câncer, eu tenho aqui a linha do Equador e mais abaixo eu tenho o Trópico de Capricórnio, beleza? É o que eu chamo de zonas térmicas da Terra. Deixa eu relembrar isso aqui com vocês para que a gente não vacile. Galera, é o seguinte, você tem que imaginar o globo como se fosse um todo, beleza? Imagina então, aqui eu tenho a linha do Equador, eu tenho aqui o Trópico de Capricórnio e mais abaixo eu tenho o Trópico de Câncer. Nós temos 3 zonas térmicas na Terra. Lembra aqui comigo? Entre os trópicos é onde o raio solar incide com maior intensidade. Portanto, eu vou ter as zonas tropicais. Que entre os trópicos é esse então? Entre o Trópico de Capricórnio e entre o Trópico de Câncer. Entre esses 2 trópicos a gente tem a zona intertropical, beleza? Trópico de Capricórnio ao sul, Trópico de Câncer ao norte. Vamos lá. Saindo da zona intertropical, que é a zona mais quente da Terra, nós vamos ter as zonas temperadas, que vai estar uma parte acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio. E entre os limites polares nós vamos ter nossa última zona térmica, que é a zona polar. Você tem que se ligar nisso para entender os climas e a vegetação que acontece no nosso globo. Por que então? Porque as plantas elas vão se adaptar de acordo com o tipo de luminosidade, de pluviosidade que vai ocorrer na região. Lembre-se, o clima ele faz com que a planta tenha que se adaptar para existir naquela localidade. Se é muito chuvoso, ela vai se adaptar à chuva. Se é muito frio, ela vai se adaptar ao frio. Vou dar exemplo simples, um lugar que é muito seco, a gente tem as xerófitas. Por quê? Porque as plantas se adaptam a baixa umidade, portanto, elas transformam suas folhas em espinhos, elas criam mecanismos para diminuir a evapotranspiração. O que seria isso? A perda de água para o meio. Se você chegar na floresta amazônica, por exemplo, você vai encontrar ali uma vegetação muito mais diversificada, porque eu tenho mais luminosidade e mais quantidade de água. Portanto, nós vamos ter plantas latifoliadas, por exemplo. São plantas de folhas largas para absorver a maior quantidade de luminosidade possível. Se você chegar nos polos, você vai encontrar vegetações extremamente, algumas bem rasteiras
ou até a não existência das vegetações. Se você chegar num lugar um pouco mais quente, mas ainda frio, você vai encontrar, por exemplo, as coníferas. Enfim, as plantas irão se adaptar às diferentes formas de clima que é imposto a elas. Sabendo disso, vamos voltar aqui para os nossos estudos. Vem comigo, certo? Vou botar aqui na página 20. Vamos falar do nosso primeiro domínio, que é o domínio equatorial, tropical e desértico. Beleza? O que é que o livro diz pra gente? Vamos começar aqui a entender o livro. Ó, situado no sul da Ásia, você vai pegar o continente asiático na parte ao sul, o arquipélago da Indonésia é atravessado pela linha do Equador e apresenta diversas ilhas, tais como Bornéu, Celebes e Nova Guiné, que contam com grandes áreas contínuas de floresta equatorial conservada. Temperaturas altas, estáveis, além de elevada pluviosidade no decorrer do ano, condicionam a diversidade de formas de vida vegetal e animal. Por quê? Se você tem muita quantidade de água, você tem luminosidade, você vai ter então uma vegetação bastante densa. Beleza? Porém, nessa região a gente tem também a extração da madeira nobre, que é a exploração mineral, sem contar também a expansão agrícola, e tudo isso faz com que ocorra um pouco de desmatamento. Beleza? Florestas equatoriais e tropicais relacionadas a climas úmidos e sem estação seca são latifoliadas, expliquei na estante, ou seja, folhas grandes ou largas. Perennifólias, nunca perdem suas folhas, portanto, sempre existirá folha em qualquer estação do ano. E ombrófilas, ou seja, elas são densas, elas formam aquele tapete verde quando se olha de cima para baixo, né? E com muitos estratos, ou seja, camadas de níveis de alturas. Elas se distribuem por algumas ilhas do Pacífico, em parte da península do Cabo York e no nordeste da Austrália, Costa Malabar, no sudoeste da Índia, nas penínsulas da Indochina, de Malaca, no sudeste asiático e no litoral da China, nas ilhas de Taiwan e Filipinas. Aqui eu tenho uma queda d'água, um jangal, linda, por sinal, uma floresta tropical aí, você vê densas, ombrófilas e latifoliadas. Certo? Vamos lá então. No norte da Austrália e sul do sudeste da Ásia, situam-se as savanas, florestas tropicais secas. Essa região tem comportamento climático regido pelo movimento das monções asiáticas, que são massas de ar que vão se movimentar de acordo com as estações do ano. Vamos entender aqui um pouco essa dinâmica das monções, certo? O que é que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que lembrar, galera, aquele velho conceito que já foi trabalhado comigo e vocês. Áreas de alta, áreas de baixa pressão. E também a circulação dos ventos. A gente sabe que o vento, ele sai das áreas de alta pressão, que são áreas mais frias, para áreas de baixa pressão, que são áreas mais quentes. Perdão. Alta pressão para baixa pressão. Vamos analisar aqui comigo essa imagem. Ó, nós temos aqui duas imagens da mesma região, porém em estações do ano diferentes. Vocês também têm que se ligar que a forma de aquecimento da Terra ela se dá diferenciada. Por exemplo, os sólidos se aquecem de forma rápida e perdem calor de forma rápida. Os líquidos e gases se aquecem de forma lenta e perdem calor de forma lenta. Na física eu chamo líquido e gás de fluido e os sólidos eu chamo de sólido mesmo. Beleza? Então vamos raciocinar aqui. Eu tenho uma área de baixa pressão e aqui eu tenho uma área de alta pressão. O que é que eu posso entender então aqui? Bem, se o oceano é baixa pressão, significa dizer que o oceano está quente. Olha só. Baixa pressão, quente. Alta pressão, frio. Se o oceano está em baixa pressão, aqui está quente. Se a Terra está em alta pressão, esse continente aqui está frio. O que vai ocorrer então? Os ventos irão sair da Terra para o oceano. Resultado, nesse período eu vou ter um período de seca. Por quê? Porque se as massas de ar se deslocam do continente para o mar, elas não levam
umidade. Portanto, eu não tenho massa de ar úmida entrando e ocasionando chuva nessa época do ano. Qual é a estação do ano que isso vai ocorrer? Logo, eu vou perceber o seguinte, que eu tenho aqui uma mudança, uma dinâmica climática muito interessante. Agora vamos observar aqui. Nessa época do ano eu já tenho uma visão diferenciada. Por quê? Porque eu tenho a alta pressão no oceano, portanto o oceano está frio, e eu tenho uma baixa pressão no continente. Significa dizer então que o continente está quente. Portanto, eu tenho um deslocamento das massas de ar do oceano para o continente. Resultado, eu tenho épocas de chuva. Beleza? Regime das monções é estabelecido dessa forma. Bem, o livro ele pontua aqui para vocês, durante o verão, no hemisfério norte, as chuvas de monções ou tufões deixam centenas de milhares de pessoas desabrigadas. Durante as monções de inverno, parte dessas mesmas regiões passam por meses de seca. Portanto, se eu tenho chuva, é verão. Se eu tenho pouca ou nenhuma chuva, inverno. Então aqui eu tenho uma monção de inverno e aqui eu tenho uma monção de verão. Sacou? Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Nas latitudes dos trópicos de 23 graus e 27 minutos, ao norte e ao sul e próximo a elas estendem-se os desertos, que tem uma vegetação escassa, tipo xerófila ou xerófita, tanto faz, constituída de espécies que se adaptam a longos períodos sem chuvas. Sob o tópico de Capricórnio, no hemisfério meridional, ou seja, ao sul, há os desertos australianos dispostos no centro e oeste do território. No hemisfério norte, sob o tópico de Câncer, temos o deserto de Rub al-Khali, ou deserto da Arábia, chamado da mesma forma. Próximo a esse trópico estão os desertos de Negev, na Síria, o grande deserto salgado de Kalvir, no Irã, e o deserto de Thar, na região fronteiriça da Índia e Paquistão, entre outros. Há desertos frios em latitudes maiores, ou seja, mais afastados do Equador, como o de Tlacamatlan, no noroeste da China, o do Gobi, na Mongólia. Embora com temperaturas médias próximas a 3 graus, em Gobi já registra temperaturas tanto perto dos 40 graus positivos quanto dos 40 graus negativos. Desertos e estepes também se localizam na área central, entre as latitudes 40 e 50 norte, no Uzbequistão e também no Cazaquistão. Beleza? Vamos seguir aqui. Domínios temperados e também o Mediterrâneo e frio. O Mediterrâneo fica ali próximo à região do mar Mediterrâneo. É bom que a gente se ligue nesse conceito. Beleza? Nós vamos ter aqui nos Mediterrâneos uma característica bem interessante. Nós vamos ter verões secos e invernos chuvosos, o que vai propiciar a produção de olivas, de uvas. Olivas é azeitona, então você vai ter muito azeite, muita uva nessa época do ano. E no inverno que é chuvoso, não. A vegetação não vai ser uma vegetação grande, porque ela só cresce no outono ou na primavera. Então, nesse período de verão e inverno, ela fica parada, ela não tem desenvolvimento. E aí, se você desmata esse tipo de vegetação, nunca mais você terá a vegetação que teria antes. Mas o livro ele não segue a linha de falar dos mediterrâneos agora, ele vai falar dos temperados, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Ainda nas latitudes médias, influenciadas pelos climas temperados, isso mesmo, e subtropical úmido no leste da China, e na maior parte do arquipélago japonês estão os bosques temperados úmidos. O clima temperado em suas variações oceânicas, mais úmidas e com menor amplitude térmica e continental, com grandes amplitudes entre o verão e o inverno, possibilitou a formação de florestas temperadas, abrangendo a maior parte da Europa Ocidental. No entanto, o intenso uso do solo no decorrer de muitos séculos deixou muito pouco dessa vegetação. Certo? Aqui eu tenho um templo, no Japão, na floresta temperada. Essa floresta temperada é interessante, porque ela tem folhas de várias cores, estão vendo? Uma vegetação bem bonitinha. Vamos lá. Na Nova Zelândia, no sudeste da Austrália e na ilha da australiana da Tasmânia,
São encontrados domínios temperados de florestas com variedades no porte da vegetação. Esta pode apresentar desde árvores maiores e mais concentradas em altitudes inferiores até matas mais espaçadas e menores nas médias e altas encostas dos morros e montanhas. Essa região da Oceania, famosa pelos eucaliptos e acácias, estão entre as de maior biodiversidade do planeta, o que está associado à variedade de clima e também de vegetação. Então nós temos aqui um texto muito interessante que vale a pena ser lido, e essa é uma das atividades para casa, que é a parte de conexões. Beleza? Bem, vamos seguir aqui com o nosso raciocínio, que falta pouquinho para fecharmos o nosso capítulo. Vamos lá. Falaremos agora sobre... Cadê ele aqui? Beleza. Aqui. Bem, no entorno do mar Mediterrâneo, como eu citei a vocês, nós vamos ter o clima e o domínio morfoclimático do Mediterrâneo. Não é que só ocorra lá não, viu gente? Por exemplo, a maior quantidade ocorre lá, mas você vai encontrar também vegetação mediterrânea nos Estados Unidos, ali na região da Califórnia, você encontra na África do Sul também, você vai encontrar na Austrália. Então, você tem aí essa características que eu já disse a vocês. Quais são elas? A presença de um verão seco e de um inverno chuvoso, que eu tenho uma imagem do cultivo de uva, são os parreirais na Austrália. Aí vocês podem observar direitinho o que eu estou citando a vocês. Aí ele diz aqui ainda, no norte da Europa, na Península Escandinava e na Rússia, estende-se a floresta fria ou boreal, ou ainda denominada de taiga, constituída de coníferas. Coníferas são aquelas plantas que têm um formato de cone aqui, onde você tira a madeira para a produção de celulose, que vem desempenhando aí um desmatamento muito forte dessa área, beleza? Sequoias, pinheiros, são exemplos aí desse tipo de vegetações, abetos, cedros, tudo isso faz parte dessas vegetações. Fechando aqui nosso raciocínio, falaremos sobre o último domínio, que é o domínio polar. E eu chamo a atenção para duas palavrinhas aqui muito importantes. Primeira é o solo permafrost. O que é esse solo permafrost? Significa dizer que esse solo ele fica congelado boa parte do ano e só é descongelado no verão. E aí ocorre a formação de alguns líquens e musgos. Alguns arbustos também podem aparecer, mas é mais raro, beleza? Por que ocorre isso então? Porque eu tenho um descongelamento aí da parte superficial do solo, então começa a brotar aí esse tipo de vegetação, beleza? Tá aqui uma imagem do nosso domínio polar, aqui a tundra, essa é outra palavrinha que eu quero que vocês lembrem, o tipo de vegetação dessa região é a vegetação de tundra, fica aí no caso dessa imagem, é uma imagem da Finlândia, região da Lapônia. Perceba que, como eu tenho muito frio, eu não tenho uma vegetação muito diversificada. Posso notar até a presença de algumas coníferas aqui atrás, mas a tundra ela se apresenta por ser essa vegetação mais rasteiras, beleza? Também podemos encontrar em regiões de montanhas. Cadê? Aqui. Em regiões de montanhas é possível encontrar também essa vegetação. Por quê? Por causa da altitude. Quanto mais alto, mais frio. Portanto, lugares extremamente altos, menor será a incidência de calor. Automaticamente nós teremos então uma temperatura mais fria e as plantas terão que se adaptar a esse tipo de clima. Nós vamos notar então isso aqui nos cumes, nos Alpes, Cáucaso, Himalaia, beleza? E também nas cadeias de montanha da Eurásia e Oceania. Show de bola? Organize as ideias. É o que eu quero que vocês façam, vocês vão dar uma estudada aí, vão resolver essas atividades, as atividades desse capítulo e também vão resolver as atividades do caderno de atividades desse capítulo. E depois nós iremos fazer uma live para corrigir essas atividades. Abraço de então, obrigado pelo carinho e até a próxima. Valeu!